Não tenha medo, tenha fé. É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu sei que você e eu somos assaltados por tantos medos, em diversas circunstâncias. Às vezes nós achamos que não vamos suportar. Nosso coração é esmagado por uma pressão que nos achata. Às vezes, o mar da vida, as ondas contrárias, o vento fuzilante nos açoita com rigor desmesurado. Nessas horas, sentimos medo. Sentimos medo quando a morte nos encurrala, quando ela mostra para nós a sua carranca, quando a tempestade convulsiva vem arrastando tudo e parece também nos levar de roldão nesta enxurrada. Temos medo. Medo da doença atroz, que penetra no nosso corpo, que vai minando as nossas forças, que vai sugando as nossas energias, que vai encurtando os nossos dias, que vai lançando sombra sobre os nossos sonhos. Temos medo. Temos medo de que alguém a quem amamos, sangue do nosso sangue, seja arrancado dos nossos braços. Temos medo de perdas. Temos medo de ataques do inimigo em face da nossa vulnerabilidade extrema. Temos medo. Temos medo de violência. Temos medo de assalto. Temos medo de sequestro. Temos medo de bala perdida. Temos medo. Temos medo de que o nosso país caia nas mãos de homens maus e perversos que lutam para introduzir a nação pelos corredores dos regimes totalitários, que vão privar-nos da liberdade de consciência, que vão perseguir a religião, que vão impor pobreza e miséria na coletividade para que os poucos que governam vivam no fausto e no luxo. Temos medo. Temos medo que a nossa nação deixe o seu lema, ordem e progresso, para se render à desordem e ao atraso. Temos medo. Temos medo de tudo aquilo que parece ser maior do que nós e não administramos. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 40, tem uma fala de Jesus aos seus discípulos, depois de uma terrível tempestade no mar da Galileia, e eles estavam indo a pique, o barco se enchendo d'água, depois de baldados todos os esforços humanos, eles estavam ainda na iminência de um naufrágio. E diz a Bíblia que, tendo eles recorrido a Jesus, num tom de censura, mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. E eu vou lhe dizer que o vento tem ouvidos, que o mar escuta a voz do Criador e houve grande bonança. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? O que Jesus está dizendo é que aqueles homens que estavam rendidos ao medo poderiam ter vencido o medo pela fé.
Onde a fé entra, o medo vai embora. Onde o medo prevalece, a fé não está presente. E por que eles deviam ter fé e não medo? Por que eles não deveriam ter medo e ter fé? Porque Jesus havia prometido a eles, quando entrou naquele barco, passemos para outra margem. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O que ele promete, ele cumpre. Sabe por que nós ficamos tão vulneráveis aos medos, às fobias da vida? É porque nós não conhecemos, e se conhecemos, não nos apropriamos das promessas de Deus. O Senhor prometeu nunca nos desamparar. Ele não prometeu que não teríamos problemas. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Teremos luta, sim. Enfrentaremos batalhas homéricas, certamente. Mas a consciência de que o Senhor vai estar conosco, que Ele não vai nos desamparar, é que nos fortalece para enfrentarmos vitoriosamente as tempestades da vida. Segundo, o Senhor Jesus está dizendo, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Jesus estava dentro daquele barco. Aquele barco não tinha o naufrágio como seu destino. Eles chegariam no destino seguros, salvos, protegidos. Eu posso até lhe garantir que o grande antídoto para o medo não é a nossa força física, não são os nossos músculos tonificados, não é o nosso conhecimento, por maior que seja, não é a nossa sabedoria, por mais prodigiosa. O que nos blinda do medo não é o dinheiro, não é a nossa influência política, é a consciência de que Jesus está presente conosco. Davi afirmou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença dele que nos dá força para resistirmos aos vendavais, aos mares revoltos, às ondas de perseguição. É a presença dele, ele nunca vai nos desamparar. Em me vindo o temor, diz o salmista, eu hei de confiar em ti. O temor virá, o medo vai bater a porta. Mas, se você confia em Deus, você vence esse medo. Por que eles deveriam ter fé em vez de ter medo? Porque Jesus estava dando uma lição para eles. Naquele dia todo, Jesus tinha ensinado para eles as parábolas do reino. Agora Jesus ensina de maneira prática. Porque é preciso, nessas horas, ter paz. E paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que a sua tempestade está sob controle daquele que é o Deus onipotente. Jesus estava dormindo naquele barco, sabendo que a tempestade viria. E ele dormiu. Dormiu não porque não tinha tempestade, dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. É claro que nós não estamos no controle. É claro que os problemas são maiores do que os nossos esforços ou do que a nossa capacidade. Nós não conseguimos resolver. Somos vulneráveis, impotentes, incapazes. Mas saber que a tempestade da nossa vida está debaixo do controle de Jesus, isso traz segurança. Isso afugenta o medo. Isso traz a paz
e ela se assenta no trono do nosso coração. Então, é importante saber que a paz não é ausência de problema. A paz é saber que no problema Jesus está no controle da situação. Me permita ilustrar. Em Atos capítulo 12, Herodes Agripa I mandou passar ao fio da espada o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. E mandou encerrar na prisão o líder dos apóstolos, o apóstolo Pedro, confiando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ele estava totalmente tomado por uma vigilância absoluta, de segurança máxima, algemado, esperando passar a festa da Páscoa para ser morto. Porque não queria o rei Agripa I que a morte de Pedro causasse uma convulsão social. Depois que o povo fosse embora, ele eliminaria Pedro. Mas diz a Bíblia que havia oração incessante da igreja em seu favor. E como é que Pedro encara isso? Desesperado? Chorando? Gritando na prisão? Não. Passou a semana toda, o Pedro sereno. Na última noite, onde ele seria executado, porque a festa estava terminando, ele dormia. Dormia. Paz. Não é que o problema não existia, não é que ele não estava preso, não é que ele não estava debaixo de pesada vigilância, mas Pedro sabia que não acontece acaso na nossa vida. Não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego. Existe uma providência soberana de Deus. Eu não estou no controle, mas Jesus continua no controle. Eu não sei o que fazer, Ele sabe o que fazer. Eu não posso mudar o cenário, Ele pode mudar. O que aconteceu? O Pedro saiu da prisão. De maneira sobrenatural. Deus escalou um anjo. Foi lá dentro da cela, passando por todas as vigilâncias, abrindo portões de ferro. Deu uma tapinha no peito e disse: pode ficar de pé, Pedro. Bota a sua capa, bota o seu chinelo, nós vamos sair. E Pedro sai, naquela noite, debaixo de forte vigilância militar, estando na prisão máxima do rei Herodes Agripa I. Quando chegaram ao lado externo, havia um grande portão de ferro, e o portão de ferro abriu automaticamente, foi o primeiro controle remoto da história. E Pedro ficou livre. Sabe o que aconteceu? O poderoso rei Agripa I morreu naquela semana, ferido por um anjo de Deus. Deus manda um anjo para salvar Pedro, Deus manda um anjo para punir aquele homem que se julgava um Deus, não reconhecendo que só o Senhor é Deus. Então, você pode ter fé, porque na tempestade é possível descansar, sabendo que Deus está no controle. Mas, finalmente, aqueles discípulos deviam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Jesus, nesta passagem, demonstra o seu poder sobre as forças da natureza. Ele acalma o mar, ele acalma o vento. A natureza que foi criada por ele submete-se a ele. A sua palavra de comando é absoluta, irresistível. Ele dá uma ordem, o vento cessa, ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, a enfermidade interrompe o seu fluxo, ele dá uma ordem, os demônios batem em retirada, ele dá uma ordem, os anjos aparecem para obedecê-lo. O universo inteiro se curva diante da autoridade da sua voz.
Mas Marcos, que registra esse episódio, trabalha o fato de que ele também tem poder sobre os demônios. Porque em seguida a esse episódio, Jesus desembarca num cemitério de noite, um despenhadeiro, e tem lá no meio dos sepulcros um homem, nu, violento, gritando de noite e de dia, endemoniado, possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus propositadamente vai para esse cemitério para dizer que para ele não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele vai lá para curar aquele homem, para libertar aquele homem, para salvar aquele homem e para enviar aquele homem de volta à sua família, onde ele foi um problema, para dizer tudo quanto Deus havia feito na sua vida. Os demônios submetem a ele, assim como as forças da natureza. Mas ainda, quando Jesus desembarca em Cafarnaum, de volta, havia uma multidão à espera dele. E no meio dessa multidão tinha uma mulher com um problema de saúde gravíssimo, crônico, há 12 anos tentando se livrar da doença e não conseguia. Ela tinha uma hemorragia que não cessava de sangrar. E ela pensou, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca. E a hemorragia é estancada no mesmo instante. É preciso afirmar que Jesus cura, porque ele é o médico dos médicos. A medicina, com todo o seu avanço, e somos gratos a Deus pelos avanços da medicina, tem os seus limites. Há um momento que a medicina diz, daqui para frente eu não posso ir. Mas Jesus é o médico dos médicos. Para ele não tem doença incurável. Ele cura a hemorrágica, ele cura o endemoniado da sua doença mental, perturbação. Ele cura o cego de nascença. Ele cura o surdo mudo. Ele cura o coxo aleijado e o faz andar. Ele cura a mulher com febre. Não tem nenhuma enfermidade que possa desafiá-lo, dizendo, não, essa aqui ele não pode curar. Ele pode curar todos, que ele quiser. Mas, finalmente, ainda no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus está atendendo esta mulher, ou sendo abordado por essa mulher, estava também ali o chefe da sinagoga, o Jairo, cuja filhinha de 12 anos estava à beira da morte. E ele recorreu a Jesus, o adorou, disse, Senhor, vamos comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filhinha para ser curada. Foi nesse ínterim que Jesus atende essa mulher que o tocou. E enquanto Jesus atendia a mulher, chegam os emissários da casa de Jairo, dizendo, olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Parece-nos que para a morte não tem saída. E Jesus olha para Jairo e diz, não temas, Jairo, crê somente. E entra lá Jesus como solo da ressurreição e estava lá o coral da morte, com suas lamúrias. E Jesus entrou no quarto daquela menina, pôs a mão sobre ela e disse, Talita cumi. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte solta as garras da menina. E ela ressuscitou. E Jesus a devolveu ao seu pai e à sua mãe. Por quê? Porque ele tem poder também sobre a morte. Aliás, ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não morrerá eternamente, já passou da morte para a vida. E então, Jesus está aqui hoje para acalmar os medos do seu coração. Eu não sei quais são. Eu não sei por quanto tempo esse medo está aí. Eu não sei quantas vezes você já se rendeu a ele. Eu não sei quantas vezes já veio no seu coração,
não tem jeito, não tem saída, eu vou jogar a toalha, eu já desisti. Hoje, você pode depositar esse medo aos pés de Jesus. Foi ele quem disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Não tenha medo, tenha fé. As tempestades da sua vida vão passar e Jesus vai trazer para a sua vida grande bonança. Eu espero que esta mensagem tenha edificado o seu coração, consolado a sua alma, trazido ao seu coração o bálsamo do céu. Se essa mensagem foi oportuna para você, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nos ajude, inscreva-se, porque nós temos um único propósito: é levar esta palavra, a palavra do Deus vivo, a muitas outras pessoas.